Aula 9, laços de repetição. Bom, aqui a gente vai ter a introdução aos laços de repetição. Vamos começar com a estrutura do tipo while. Aqui eu coloquei para medida de comparação as duas estruturas em formato de fluxograma para a gente entender bem a diferença entre eles. Do lado esquerdo, a gente vai ter uma estrutura do tipo if-else. Então, o nosso fluxo de programa vem até aqui, onde vai encontrar uma bifurcação, uma condição, uma pergunta que precisa ser respondida, e dependendo da resposta a essa pergunta, se for verdadeira, a gente vai seguir por um caminho onde vai ter uma quantidade de comandos aqui, ou se a resposta for falsa, a gente vai seguir pelo outro caminho, realizando alguns outros comandos. No final, independente de qual dos caminhos for seguido, o caminho volta a entroncar e continua a execução do programa daqui em diante. No caso de uma estrutura de repetição, um laço de repetição ou um loop, no caso de um loop, a gente tem uma estrutura que volta, que o fluxo do programa volta para um ponto anterior. Então você vem o programa executando de cima para baixo, vai chegar uma situação, um ponto onde uma pergunta vai ser feita. Se a resposta a essa pergunta for verdadeira, você vai executar um comando, uma ação, e aí você volta de novo para o início, perguntando novamente a respeito da situação. Se a resposta continuar sim, uma outra ação, a mesma ação vai ser feita novamente, e aí você fica literalmente preso dentro desse laço aqui. Por isso que a gente chama de loop. A partir do momento que a resposta a essa pergunta é não, então a gente sai desse laço de repetição e continua a execução do nosso programa. Então a próxima pergunta seria: como é que eu faço isso em C? Bom, em linguagem C, a estrutura mais simples de sintaxe do while é essa aqui. Então você vai ter escrito while aqui, abre parênteses, aqui você vai colocar um condicional. Então você vai poder testar se alguém é maior que alguém, se é menor, se é igual, se é diferente. Você pode construir uma estrutura mais complexa usando os conectores lógicos e ou. E aí você abre chave e fecha chave. Pronto. O que tiver escrito aqui dentro vai ser executado enquanto essa condição for verdadeira. Então, enquanto essa condição é verdadeira, você entra aqui dentro, vai executando todos os comandos que tem aqui dentro. Quando chegar no último comando dentro dessa estrutura das chaves, você volta aqui para cima, pergunta de novo. Se a resposta a essa pergunta continuar verdadeira, você volta para o início, continua a executar linha a linha. No final, você volta de novo, até chegar um momento em que, quando você voltar, essa condição aqui vai dar falso e ele não entra mais. Ele vai saltar para fora da estrutura de chave e continuar a execução do seu programa a partir daqui. Bom, então vamos começar então com o primeiro exemplo. Então esse é o tipo de situação onde você realmente precisa usar um laço de repetição. Então vamos entender bem o que está escrito aqui. Desenvolva um programa em que o usuário tenha que adivinhar um número de 0 a 9. Sempre que o usuário errar, uma mensagem deve avisá-lo que ele errou e uma nova chance deve ser dada a ele. O programa só deve terminar quando o usuário acertar o número. Então, qual é a ideia aqui? A ideia é que a gente vai rodar um programa, o usuário vai ter que adivinhar o número entre 0 e 9. E ele vai tentando, vai tentando e na medida que ele vai errando, ele vai tendo uma nova chance. Perceba que aqui não existe uma quantidade limite de vezes que o usuário pode tentar. Ele pode passar a vida toda tentando. Os números são de 0 a 9, mas nada impede que o usuário erre repetindo o mesmo número errado. Então, como é que a gente conseguiria, ou tentaria pelo menos, desenvolver isso com os conhecimentos que a gente tem até agora? Com as estruturas que a gente viu de while, de if, else e switch. Vamos dar uma olhadinha, olha só. Se eu fosse construir uma estrutura desse tipo, como é que eu faria com o if else? Eu ia ter que fazer assim, né? Biblioteca padrão de entrada e saída, função principal. Aí eu criaria uma variável chamada senha. Nesse caso eu gostaria que a senha fosse 5. Então 5 seria o número que eu espero que o usuário digitasse.
eu crio também uma variável chamada num, que é a variável que vai guardar a senha que o usuário está digitando. E aí eu ia colocar aqui, printf, digite o número de 0 a 9. Aqui era para ser um 0, eu botei um 1, não sei porquê. E aí eu coloquei aqui, scanf, porcentagem D, é comercial num. Pronto, então aqui o usuário ia digitar pela primeira vez, a primeira tentativa dele. E aí eu ia construir uma estrutura do tipo if aqui. Se num é igual senha, ou seja, veja só. Nesse caso eu estou usando um operador lógico de igualdade. Veja que igual tem uma função diferente do simplesmente igual em linguagem C. Em linguagem C, o símbolo de igual é o símbolo usado para atribuição. Você está dizendo, na verdade, que o valor 5 está sendo copiado para dentro de senha, e não que os dois são iguais. Aqui não. Aqui eu estou usando igual. Esse é um teste de igualdade. Eu estou dizendo se num é igual a senha. Então, se isso for verdade, eu vou printar na tela, acertou, e return 0 vai fazer com que o meu programa finalize. Se não for, aí o que é que eu vou escrever? Errou, tente novamente. Se eu estou dando uma nova chance para o usuário, eu vou ter que colocar de novo. Digite o número de 0 a 9. E vou ter que pedir que ele digite a senha de novo. Quando ele digitar a senha, eu vou ter que testar se num é igual a senha. Se isso for verdade, eu vou printar acertou. E vou retornar 0 para a função main, fazendo com que a função finalize. Se não, eu vou usar a função printf para escrever errou, tente novamente. E aí, ó, reticências. Quantas vezes eu ia ter que colocar isso no meu código? Bom, como eu não sei quantas vezes o usuário vai errar, assumindo que ele pode realmente passar muito tempo errando, eu não tenho a menor ideia de quantas vezes eu vou ter que escrever isso aqui. Quer dizer que o meu programa é impossível. Eu não posso ter um código infinito. Como é que eu resolvo isso? Exatamente um laço de repetição. Porque sem um laço de repetição, isso é impossível de fazer. Então, vamos tentar uma outra abordagem. Vamos utilizar a estrutura do tipo while que a gente acabou de ver. Então, vamos lá. Como eu faria isso com o loop do tipo while? Vamos lá. Então, eu tenho aqui a mesma coisa, int main, senha e num. Aí eu tenho aqui printf, digite o número de 0 a 9. Porcentagem D é comercial num. Aí veja só, vocês devem lembrar da estrutura while que a condição de repetição tem a ver com a resposta verdadeira. Então, vamos pensar aqui. Qual é a condição para eu manter o laço de repetição funcionando? A condição é, enquanto o usuário estiver errando, eu vou repetindo. Então, o teste que eu vou ter que fazer não é se num é igual a 100, eu tenho que testar se é diferente, porque é justamente se for diferente, é que eu vou continuar repetindo. E aí, quando isso for falso, ou seja, quando num for igual a senha, automaticamente eu pulo fora do meu laço de repetição. Então vamos lá, vamos entender aqui. Está escrito enquanto num for diferente da senha, lembrando que o usuário acabou de digitar num aqui, então ele já fez a primeira tentativa dele. Aí eu coloco printf errou, tente novamente. Aí depois eu coloco um outro printf, digite o número de 0 a 9. E aí eu coloco um scanf, porcentagem D é comercial num. Depois que ele digitar isso aqui, ele vai fazer a segunda tentativa. Quando ele fizer a segunda tentativa, o laço do tipo while vai fazer com que eu volte aqui para cima, porque é um laço de repetição. Então, quando eu voltar aqui para cima, eu vou testar já senha com o número que ele acabou de digitar, que já é o valor novo. Então, uma vez que eu já tenho o valor novo, eu posso testar já de novo. Se não bater a senha, eu vou printar errou, tente novamente, digite o número de 0 a 9 e dou uma nova tentativa para ele poder digitar. E aí volta aqui para cima. Vamos rezar que em um momento certo lá qualquer, o usuário finalmente consiga acertar.
Então, quando eu subir, eu vou encontrar aqui num igual a senha. Isso aqui vai dar falso. E aí eu vou pular para fora do laço. Quando eu sair do laço de repetição, eu vou ter um comando printf dizendo acertou. E pronto. Aí acabou meu programa. Então, dessa maneira, eu vou poder fazer o usuário ficar preso aqui dentro quantas vezes forem necessárias, sem precisar ter que escrever um código infinito. Então, dessa maneira, é a maneira correta de se resolver esse tipo de problema. Agora, vamos tentar encontrar um outro problema que talvez seja um pouco mais complexo. Como é que a gente faz para vencer um ser místico que governa a dimensão negra? Resposta: um simples loop deve resolver. Então vamos ver aqui como é que o Doutor Estranho fez para resolver o problema dele usando um laço de repetição. Dormammu, eu vim barganhar. Você veio morrer. Dormammu, eu vim barganhar. Este é o tempo. Um eterno loop de tempo. Dormammu, eu vim barganhar. Você devia ter roubado o livro por inteiro, porque nos feitiços, os alertas sempre ficam depois. Bom, então depois da gente ver um exemplo prático de laço de repetição, vamos ver aqui o segundo exemplo. No segundo exemplo, desenvolva um programa em que o usuário digite um número inteiro positivo. O programa deve mostrar todos os números inteiros de 0 até o número digitado pelo usuário. Bom, já voltamos aqui para o Replit. Então vamos começar a desenvolver o nosso exemplozinho aqui. Então o que é que a gente vai precisar fazer? A gente vai precisar, de maneira parecida com o exercício anterior, de duas variáveis. A gente vai precisar de uma variável que vai guardar a escolha do usuário e uma outra variável que vai assumir os valores de 0 até o número que o usuário queria. Então vamos lá. Vamos criar aqui primeiro então uma variável que eu vou chamar de max, que vai ser o maior valor, e um outro valor que eu vou chamar de agora, que vai ser o valor corrente. O valor de agora sempre vai iniciar com valor igual a 0, que é o valor que vai aparecer lá da primeira vez. Aqui na função printf, eu vou colocar o pedir para o usuário digitar um número. Digite um número inteiro positivo. Pronto, beleza. Scanf. Porcentagem D. Comercial max. Pronto, beleza? Então vamos lá construir a nossa estrutura. Então vai ser, qual é a condição para que eu continue repetindo a estrutura de mostrar números na tela? A condição vai ser, enquanto max for maior ou igual ao número de agora, eu vou continuar repetindo as coisas aqui dentro. Então eu vou colocar printf porcentagem de barra n agora. E depois eu preciso fazer com que o valor de agora seja incrementado em mais 1. Justamente para fazer com que os números vão de 0 crescendo de 1 em 1 até chegar em max. Então eu vou dizer que agora vai receber um novo valor. O novo valor de agora vai ser o valor de agora mais 1. Pronto. Então, quando essa estrutura foi iniciada, o valor de agora vai gradativamente aumentando, sendo incrementado de 1 em 1. Então vai chegar um momento que o valor de agora vai se igualar ao valor de max, que é o valor digitado pelo usuário. Nessa condição, eu ainda entro aqui dentro do laço
Ainda vou printar o valor de agora, vou incrementar em mais 1 e quando isso acontecer, o valor de agora vai passar o valor de max. Quando eu subir aqui, vai dar falso e eu finalmente saio aqui finalizando o meu programa. Vamos rodar aqui para ver se vai funcionar direitinho. Digite um número inteiro positivo. Então eu vou colocar, por exemplo, 15. Pronto. E aqui em cima, espero que todo mundo consiga ver. Eu tenho os números 0, 1, 2, 3, 4, 5 até o número 15. Do jeito que eu gostaria que funcionasse. No exemplo 3, o exercício pede: desenvolva um programa que mostre a tabuada de um número inteiro positivo. O usuário deve digitar o número da tabuada e o maior valor que deve ser multiplicado na tabela. Estamos aqui com o terceiro exemplo para a gente fazer. Então, nesse caso, a gente tem um exemplo que é um pouquinho mais elaborado, sempre tentando aumentar o nível de complexidade gradativamente. Então, desenvolva um programa que mostre uma tabuada. Então, a gente vai ter, na verdade, duas configurações que a gente vai precisar guardar. Então, são duas informações: a tabuada e qual é o maior número que vai ser multiplicado nessa tabuada. Então, por exemplo, o usuário pode escolher a tabuada do 5. E ele gostaria que o maior número a ser multiplicado fosse 7. Então, a nossa tabela ia começar com 5 vezes 0, depois 5 vezes 1, 5 vezes 2, 5 vezes 2, 5 vezes 3, 5 vezes 4, até o 5 vezes 7, que é o que o usuário quer. E o nosso programa é flexível o suficiente para pedir, por exemplo, a tabuada do 20 até o 500, por exemplo. Então, vamos começar a desenvolver. Então, a gente vai precisar, nesse caso aqui, de 3 variáveis. A gente vai precisar de uma variável tabuada, a gente vai precisar de max e o valor. Eu vou tentar seguir a mesma ideia do programa anterior, eu vou chamar de agora, que vai ser o valor corrente, que vai ser utilizado para ser incrementado para gerar cada um das linhas da minha tabela da tabuada. E aí, nesse exemplo, eu estou assumindo que toda linha começa com a multiplicação por zero. Então, agora vai começar com o valor inicial igual a zero. Beleza. Então, depois disso, a gente vai precisar de pedir ao usuário que ele digite as duas informações. Então, vou pedir a ele: digite o valor da tabuada e o maior valor a ser multiplicado. Vou colocar aqui um scanf, porcentagem D, e aí no caso eu vou usar comercial tabuada, vírgula, comercial max. Pronto, aqui está. Então agora a gente pode começar a construir o laço de repetição. Então, a gente pode usar a mesma lógica do exercício anterior, usando um operador lógico, justamente para descobrir quantas vezes a gente vai precisar rodar. A gente vai precisar fazer com que o valor de agora vá incrementando de 0 até chegar em max. E aí, quando ele for querer passar do valor de max, aí a gente finaliza o nosso laço de repetição. Enquanto eu não chegar no max, eu quero ter printado já na tela para o usuário todos os valores intermediários entre 0 e max, fazendo com que a tabela apareça toda bonitinha, bem bonitinha, do jeito que a gente quer. Então vamos lá. Então vamos construir um laço de repetição do tipo while. Então vai ser: enquanto o valor de agora for menor ou igual a max, o que é que eu preciso fazer? Preciso printar na tela. Vai ser o que? Vai ser a tabuada, porcentagem D. Aí eu vou colocar um X maiúsculo para dizer que é uma multiplicação. Depois vai vir o valor de agora, que nesse caso inicial vai ser igual a zero, vai ser a primeira multiplicação. Então eu vou inserir um outro porcentagem D aqui. Depois eu vou dizer que essa multiplicação vai ser igual a um outro resultado decimal, que eu vou colocar a porcentagem D aqui e um barra N para quebrar a linha. Então agora eu vou precisar saber quais são as variáveis que eu vou colocar em cada um dos lugares. Então, no caso, a primeira
eu estou escolhendo usar a tabuada. Então, tabuada nesse caso vai ser o primeiro elemento, ele vai entrar exatamente na primeira referência a porcentagem D aqui. Esse segundo aqui vai ser responsável por mostrar o valor que eu estou multiplicando agora nesse momento. Então vai ser o de agora. E agora eu vou digitar o terceiro, que é esse aqui, que é exatamente o resultado da multiplicação dos dois. Que vai ser o quê? Vai ser tabuada vezes, aí no caso eu tenho que usar o símbolo de multiplicação mesmo, agora. Pronto, aí está. E aí, antes de ir embora, antes de perguntar novamente o valor de agora, eu preciso incrementar o valor de agora, porque senão eu vou multiplicar por zero a vida toda. Então vou dizer que agora recebe agora mais um. Pronto. Então, desse jeito aqui, deve aparecer alguma coisa bonitinha, parecida com a tabuada para mim. Vou puxar agora aqui a barrinha e agora a gente vai poder ver funcionando. Vamos lá, eu quero a tabuada, por exemplo, do 7. E eu quero que o maior valor a ser multiplicado seja o 20. Pronto, aí está. Eu acabei de gerar toda a tabuada do 7. Em vez de ir até o 10, ele está indo até o 20 do jeito que eu pedi. Sempre começando com as multiplicações por zero. Aqui a gente está subindo o nível de abstração um pouquinho mais em relação ao que a gente tinha feito na última aula. Na última aula a gente fez uma introdução aos laços de repetição, nesse caso em linguagem C, a estrutura do tipo while. Então, nós já fizemos exercícios, entendemos a ideia geral. Agora a gente vai aumentar um pouquinho mais o nível de complexidade do nosso código, entendendo como é que a gente consegue resolver problemas ainda mais complexos com essa estrutura. Então, o que a gente vai começar a ver é como é que a gente consegue resolver problemas colocando um laço de repetição, seja ele qual seja, dentro de outro laço de repetição. Então, para isso eu coloquei aqui um laço de um fluxograma, onde a gente consegue ver exatamente isso. Aqui eu tenho a parte inicial do meu programa, eu tenho uma condição. Se essa condição for verdadeira, eu entro aqui. Se não for, eu termino meu programa aqui embaixo. Aqui perceba que eu tenho uma realimentação. Aqui dentro eu tenho uma outra realimentação. Quer dizer que eu tenho aqui, na verdade, dois laços de repetição, um dentro do outro. Aqui você consegue perceber melhor. Existe essa realimentação aqui. Então, eu tenho uma condição, enquanto isso for verdade, eu faço alguma coisa. Aí eu tenho um processo de incremento ou decremento que pode ocorrer ou não. Volto aqui, condição, e aí eu tenho esse aqui que é o primeiro laço de repetição. E esse laço de repetição, ele está dentro de um outro laço de repetição, que é esse aqui que é o maior. Então a gente tem, na verdade, os dois laços de repetição, um dentro do outro. Então, do jeito que está escrito aqui, o que é que acontece? Eu venho, se essa condição for satisfeita, eu entro no laço que é maior, que é mais externo. Entrando para cá, eu chego num segundo laço de repetição. Então, o meu programa entra por aqui, entra para cá, roda esse laço aqui, quantas vezes forem necessárias. Depois, eu saio desse laço e volto para o laço mais externo. Se for verdade, eu entro e repito esse laço de novo, saio para esse laço maior, e aí, para cada vez que eu rodo esse laço mais externo, eu rodo quantas vezes forem necessários esse laço interno. Então, essa é a maneira como funciona um laço de repetição dentro do outro. Isso não vai funcionar só para o laço while, vai funcionar para os outros laços que a gente vai ver aqui também. Mas do jeito que está aqui, está um pouco abstrato. Então, a melhor maneira que a gente tem de aprender é fazendo. Então vamos lá. Esse aqui é o terceiro exemplo da aula passada, onde eu fiz esse exemplo
Desenvolva um programa que mostre a tabuada de um número inteiro positivo. O usuário deve digitar o número da tabuada e o maior valor que deve ser multiplicado. E aí, vocês viram que através de um laço de repetição, a gente conseguia gerar a tabuada do 2, por exemplo, do 2 vezes 0 até o 2 vezes, sei lá, 500. E aí a nossa tabelinha, a nossa tabuada era gerada automaticamente. Então, antes da gente começar a complicar, vamos começar a simplificar. Então, vamos lá. Desenvolva um programa que mostre a tabuada de um número inteiro positivo, multiplicando o número de 0 até 10. Então, é por aqui que a gente vai começar. Perceba que ele é um pouco mais simples do que o exercício que eu acabei de mostrar. Então, vamos lá para o Replit. Então, vamos começar aqui do zero. Vamos lembrar das variáveis que a gente tinha criado da última vez. Nesse caso é um caso mais simples. Eu só vou precisar de uma variável para guardar o valor da tabuada, porque eu sei que os valores vão de 0 até 10. Eu também vou precisar de uma variável que eu vou chamar de agora para manter a compatibilidade com o código antigo do que a gente tinha feito. Então, do jeito que está aqui, a gente vai precisar agora construir o laço de repetição. A condição é que o valor de agora, que vai ser inicializado com 0, porque a tabuada vai começar em 0. Então, enquanto agora for menor ou igual a 10, eu vou continuar a escrever os valores da tabuada na minha tela. Então, enquanto isso acontecer, printf, e aí eu vou botar o que? Eu vou colocar porcentagem d x porcentagem d igual porcentagem d barra n. O primeiro porcentagem d vai ser a tabuada. O segundo valor vai ser o valor de agora, né, da variável. E depois vai mostrar o resultado da tabuada vezes, lembrando que aqui vai ter que ser asterisco, aquele x que eu botei ali é só o caractere, tabuada vezes agora. E depois que isso acontecer, eu tenho que lembrar de mudar o valor de agora, senão eu vou multiplicar por 0 a vida toda. Então, agora vai receber agora mais 1. Vai fazer com que, quando eu voltar lá para cima, o valor de agora não vai ser mais 0, vai ser igual a 1. Vai satisfazer a condição e vai multiplicar de novo os valores, me mantendo aqui dentro do laço de repetição. Vamos rodar aqui o código então para ver se está funcionando. Eu esqueci de pedir para o usuário digitar, né? Então ele fez já a tabuada montando com 0. Então vamos corrigir esse problema aqui. Digite o valor da tabuada. F, porcentagem D, é comercial, tabuada. Dá? Digite o valor da tabuada. Quero a tabuada do 76. E aí eu tenho aqui a tabuada do 76 aparecendo para mim. Beleza. Então isso resolve o primeiro exercício. Agora vamos pegar esse exemplo e vamos aumentar o grau de complexidade dele. Então vamos imaginar a seguinte situação. Eu não quero mais gerar a tabuada do número que eu quiser. Eu quero gerar a tabuada, na verdade, de vários números. Vamos dizer que eu queira agora fazer um programa que gera a tabuada para mim, por exemplo, do 5 ao 8. Como é que eu faria? Bom, perceba que do jeito que está aqui, eu já estou usando um laço de repetição e ele já está gerando uma tabuada para mim. Do jeito que está aqui, vai ser gerada uma tabuada só. Quer dizer que, na verdade, eu vou precisar que isso que eu acabei de escrever se repita várias vezes com outros números. Essa é uma condição, uma situação típica onde eu preciso usar um laço de repetição dentro de um outro laço de repetição.
Então, vamos tentar imaginar aqui o que é que a gente poderia fazer para adaptar isso aqui e colocar esse laço de repetição dentro desse outro laço de repetição que a gente vai precisar. Então, para começo de conversa, a gente vai precisar fazer o seguinte: a gente vai precisar criar mais duas variáveis, certo? Eu vou chamar de menor e outra que eu vou chamar de maior. E essas duas variáveis vão guardar o menor e o maior valor do intervalo de números que eu vou querer usar para gerar a minha tabuada. Então, em vez de pedir para o usuário digitar a tabuada, eu vou pedir para ele digitar o maior e o menor valor. Então, vou botar aqui printf, digite maior, melhor, menor e depois o maior, né? E o maior valor de um intervalo para geração de tabuada. Pronto. N. Nesse caso, são dois porcentagens de. Eu tenho comercial menor, comercial maior. Pronto. Beleza. Ok. Tranquilo. E aí eu vou pegar e vou construir agora um laço de repetição que seria o laço de repetição mais externo, que vai controlar quantas vezes eu vou gerar a tabuada. Então vai ser enquanto tabuada, que é o valor da tabuada que eu vou gerar agora, for menor ou igual a maior, que nesse caso é o intervalo, é o topo, né? Então, enquanto isso acontecer, eu vou gerar uma tabuada. O valor inicial de tabuada eu também vou precisar colocar, porque assim que o nosso programa começa, o valor de tabuada tem que ser igual ao menor, que é exatamente o início do intervalo. Pronto. Então, aqui eu tenho o meu laço de repetição. Eu vou precisar lembrar de incrementar sempre o valor de tabuada. Então, tabuada vai receber tabuada mais 1 no final, antes de voltar para o meu laço. Então, eu já vou colocando ele em adiantado aqui, para eu não esquecer depois. Pronto, então essa estrutura aqui é a estrutura que eu vou usar para me basear para montar o resto da estrutura. Então, uma vez que eu estiver aqui dentro, o que é que eu preciso fazer? Eu preciso fazer com que, enquanto o valor de agora, que vai ser igual a 0, então o valor de agora, depois que termina o meu laço de repetição, ele sobe. E eu preciso fazer com que ele volte para ser 0 para gerar uma nova tabuada. Então, toda vez que eu entro aqui dentro, uma das coisas que precisa acontecer é o valor de agora ir para 0 também. Porque senão, quando eu for rodar o código de novo, eu vou fazer com que ele venha começar com 10, com 11, com 12, e não é o que eu quero. Então, agora vai ter que ser igual a 0. Aí aqui dentro é exatamente o gerador de tabuada que precisa entrar. Então é aqui que eu vou colocar o enquanto, e aí vai entrar o outro laço. Enquanto agora for menor ou igual a 10. E aqui eu vou colocar o que? Printf. E aí eu vou copiar esse valor que está aqui. Pronto. Ponto e vírgula ali. E aí eu não vou precisar mais desse trecho de código. Vou tirar ele daqui. Pronto. Beleza. Então vamos pegar e vamos rodar esse código aqui para ver se está funcionando. Tem um erro de sintaxe aqui. Vamos ver.
e diz que existe um erro de parêntese. Ah, tem uma aspas a mais aqui. Pronto, tirei. Vou tentar de novo. Digite o menor e o maior intervalo. Então vamos dizer que eu quero que a tabuada do 4 até o 8. Olha só, entramos em um laço infinito. Nada está acontecendo aqui. Percebam, o meu programa ficou preso dentro do laço de repetição. Vamos tentar descobrir onde é que está o problema. Pronto, já finalizei aqui. Vamos lá descobrir. Aqui eu estou incrementando, eu estou começando o valor de tabuada. Aqui eu estou colocando tudo direitinho, mas o valor de agora eu não estou alterando. Então aqui eu tenho que lembrar que agora tem que receber o valor de agora mais 1, senão meu laço não vai sair do lugar. Vamos rodar de novo aqui para ver. Vamos lá, repetindo do 4 até o 8. Pronto. Então aqui a gente já tem o programa funcionando. Vamos dar uma olhada. Eu tenho aqui 4 vezes 0, 4 vezes 1, até o 4 vezes 10. E aí depois começa a tabuada do 5. Tabuada do 5, tenho 5 vezes 0, 0, 5 vezes 1, 5. Aí depois eu tenho a tabuada do 6, do 7 e do 8. Ficou bom. Só que ficou muito ruim de ver porque não tem uma separação entre eles. Então vamos tentar melhorar o nosso programa para que isso fique mais legível. Então o que a gente vai fazer aqui, toda vez que eu for gerar, antes de gerar a tabuada em si, eu vou colocar aqui um printf para dizer que agora vai ser tabuada do, e aí eu vou colocar um porcentagem D, e aqui eu vou colocar o valor de tabuada. Eu tenho que lembrar de botar o /n aqui. Pronto. Vamos ver então como é que fica. Vamos ver se ficou melhor. Digite o menor e o maior valor. Eu quero do 4 até o 8. Pronto. Agora pelo menos eu tenho um textozinho indicando qual é a tabuada. E aí eu consigo ver exatamente onde começa e onde termina a tabuada. Pronto. Beleza. Vamos voltar então lá para o slide para ver um outro exemplo que a gente pode usar aqui. Aqui no exemplo 3 a gente tem: escreva um programa que gera um quadrado formado por caracteres hashtag na tela. Para isso o usuário deve digitar a largura e a altura do quadrado. Beleza, vamos lá então. Pronto, estamos aqui no Replit. Então vamos começar criando duas variáveis. Uma para guardar a largura e a altura desse nosso retângulo. E aí eu vou colocar aqui, vamos colocar aqui um printf, digite a altura e a largura do retângulo. F, porcentagem D, e comercial, largura, altura. Pronto, beleza. Então, agora eu já tenho os valores de largura e altura. Para poder desenhar agora esse retângulo, eu vou precisar variar basicamente as linhas e as colunas na minha tela. Então eu vou precisar do auxílio de mais duas variáveis
justamente para fazer me ajudar a fazer o controle da linha e da coluna, para saber se eu vou ou não vou desenhar o símbolo da hashtag. Eu vou criar aqui mais duas variáveis, vou chamar de linha e coluna, e é com eles que eu vou começar a trabalhar. Pois bem, então vamos lá. Então, depois que eu já tenho os valores de largura e altura, eu vou precisar começar a desenhar aqui o pessoal. Então, a gente vai começar pegando a primeira linha, porque é nela que a gente vai começar a desenhar. Depois a gente vai para a linha de baixo e desenha mais uma fila de hashtags e assim sucessivamente. Então a gente vai precisar para cada linha desenhar várias vezes uma coisa. Então, para várias linhas a gente vai ter que desenhar, para cada uma das linhas que a gente for passar, a gente vai precisar saber quantas vezes a gente vai colocar o símbolo do hashtag, do jogo da velha. Pois bem, quer dizer então que a gente vai ter aqui uma estrutura clássica de laço de repetição um dentro do outro, onde o laço mais externo vai travar na linha, enquanto o laço mais interno vai variando as colunas. E aí quando eu terminar de varrer as colunas, eu vario a linha e reinicio a parte das colunas. Então, para eu começar, eu tenho que dizer que a minha linha é igual a zero e a minha condição vai ser... A minha condição para eu desenhar as linhas vai ser enquanto a minha linha for menor do que a altura. Então, enquanto isso for verdade, eu vou fazer alguma coisa. Mas antes de eu fazer, ou depois que eu fizer essa alguma coisa, eu tenho que lembrar sempre de pegar a minha linha e somar mais um. Justamente para eu não me esquecer de incrementar a linha vai ter que ir aumentando, e aí vai chegar um momento que a linha vai ficar igual à altura, e aí é a hora que eu tenho que parar de desenhar cada uma das linhas. Agora vamos variar então agora as colunas. Então toda vez que eu for desenhar uma linha com as hashtags, eu vou ter que ir variando as colunas. E aí para cada vez que eu for fazer isso, eu tenho que me lembrar que eu tenho que reiniciar a coluna para zero. Então, coluna vai ter que ser igual a zero, porque eu preciso recomeçar. É como se eu precisasse ter que pegar e levar o meu cabeçote de impressão lá para o início de novo para poder imprimir uma linha novamente. Então, coluna igual a zero, enquanto coluna for menor do que a largura do meu retângulo, aí eu vou fazer alguma coisa. E depois que eu fizer alguma coisa, eu preciso lembrar de alterar a coluna. Então, coluna recebe coluna mais um. Pronto. Então, aqui dentro é exatamente a parte do código onde eu preciso imprimir. Então, vamos lá. Coloca aqui printf e jogo da velha. Se eu colocar um /n aqui, vai dar bem ruim. Eu nunca vou conseguir formar uma linha de jogos da velha. Em compensação, toda vez que eu terminar esse laço de repetição, eu vou ter que quebrar a linha. Então, assim que eu terminar de preencher uma linha, a próxima coisa que eu vou fazer é usar um printf /n, só com /n bem aqui. Então a ideia é, eu entro aqui para desenhar as colunas, variando as linhas. Aí eu chego aqui dentro e, então, enquanto esse aqui vai ser responsável pela altura, porque ele vai descendo cada uma das linhas, esse laço mais interno vai ser responsável por ir desenhando as hashtags dentro de uma linha, variando as colunas. Então, vamos rodar aqui esse código para ver se está funcionando. Vou rodar aqui. Eu quero que ele tenha a altura primeiro, né? Então eu quero 8
de 5 de altura e 20 de largura. Pronto, aí está. Eu acho que eu troquei a altura pela largura, não foi? Foi. Aqui, né? E é para ser a altura. E aqui é a largura. Pronto. Vou rodar de novo. Deixa eu cancelar aqui. Tá. 5 e 20. Pronto. Agora sim. Vamos rodar de novo. Quero 4 e 50. Pronto. Então eu tenho aqui as 4 linhas. E eu tenho 50 colunas desenhadas aqui, formando um retângulo do tamanho que eu quiser. Vamos voltar agora lá para o nosso slide. E no exemplo 4, ele já é um pouco mais complexo. Teve um programa que gera um círculo aproximado preenchendo com o caractere ponto. O usuário deve digitar a localização, linha e coluna e o raio do círculo. Bom, nesse caso a gente vai precisar de uma estratégia um pouco mais elaborada para conseguir fazer esse desenho. Primeiro que para raios muito pequenos vai ficar bem difícil da gente conseguir desenhar. Então o que é que a gente vai fazer? Vamos tentar fazer para ficar o mais parecido possível com um círculo. Embora a gente saiba que não vai ficar 100%. Mas, embora a parte de beleza seja importante, o mais importante mesmo é traçar uma estratégia para conseguir descobrir como é que a gente vai descobrir se naquela localização de linha e coluna a gente deve ou não desenhar um caractere ponto. Essa é a parte mais importante. Pois bem, então o que é que a gente vai ter que fazer? Vamos tentar primeiro imaginar uma tela virtual onde eu tenho uma quantidade de linhas e uma quantidade de colunas. E aí a gente vai ter que passear por todas as linhas e todas as colunas. E aí, na medida que a gente for passeando por cada uma dessas localizações, a gente vai precisar ter que descobrir o quão perto ou quão longe a gente está do centro do círculo. Então, para cada localização, então vamos imaginar um plano cartesiano, onde eu tenho as linhas e as colunas, onde eu tenho os vetores x e y, os eixos x e y. E aí, para cada localização x, y, eu vou precisar calcular a distância que eu estou do centro. Bom, vai ter que ser uma distância aproximada, mas tudo bem, não tem problema. Quando eu calcular essa distância, e aí dá para usar Pitágoras, quando eu terminar de calcular essa distância, se essa distância ela for maior do que o raio, então eu vou colocar um espaço simples. Caso a minha distância esteja igual ou menor do que o raio, então eu vou e desenho um ponto final lá. Então, com essa estratégia, eu vou conseguir descobrir a partir da minha localização XY, ou seja, linha e coluna, se eu devo ou não desenhar um ponto ou um espaço no lugar. Pronto, beleza. Então, vamos tentar criar essa estratégia lá no nosso código. Pronto, estamos aqui no Replit para a gente poder começar a desenhar como é que a gente vai resolver esse problema. Então vamos lá. Eu vou ter que criar as variáveis que eu já imagino que eu vou precisar. Então eu vou precisar de uma variável com, eu vou chamar de x e y, que vai dar a minha localização do centro do meu círculo. E vou precisar também de raio. Então essas três variáveis aqui eu vou precisar. E vou precisar pedir também que o usuário digite. Então vamos ajeitar aqui para ele poder digitar. Digite
localização XY do círculo. Então, F, digite porcentagem D, comercial X é comercial Y. Ok, beleza? Depois digite o raio do círculo. Aqui vai ser o raio. Pronto. Então, isso aqui é o que eu vou precisar. Eu também vou precisar de valores de linha e coluna. Na maioria das vezes, a gente usa as variáveis com o nome I e J para ficar mais curto. Então, eu vou aproveitar já para usar aqui I e J. Já estão aqui. Onde vou colocar um comentário aqui. I é para linha e J vai ser para coluna. Então, vou botar como comentário para não esquecer. Beleza, tudo certinho. Então vamos lá. O que é que a gente vai precisar montar agora? A gente vai precisar montar aquela estrutura de dois laços de repetição para poder fazer o desenho. E aí eu vou ter que estipular uma quantidade máxima de linhas e uma quantidade máxima de colunas para poder colocar o meu círculo lá dentro. Então vamos começar aqui com I igual a 0. Lembrando que é a linha. Enquanto I for menor que, aí eu tenho que estipular qual é a altura que eu vou colocar, qual é a altura máxima. Aqui eu vou colocar 50. Vou colocar 50. 50 nesse caso vai ser, botar aqui, botar 50 linhas. Pronto. Aqui dentro do laço eu tenho que lembrar de fazer I recebe I mais 1. Pronto. Aí aqui dentro eu vou colocar já o outro laço. Então J vou ter que inicializar com 0. E toda vez eu vou ter que reiniciar com 0 quando eu for montar uma nova linha. E aí eu vou colocar enquanto J for menor que, vou colocar aqui nesse caso 200. É alguma coisa aqui, eu tenho que lembrar de fazer J recebe J mais 1. E meu código, vou botar como comentário aqui que eu tenho 200 colunas. Pronto, beleza. Então, nesse ponto onde o meu cursor está piscando, é onde eu vou decidir se eu vou colocar um ponto ou um espaço. Então, eu vou precisar definir isso aí para mim. Então, onde eu estou colocando aqui o meu cursor, eu vou ter um valor de I e um valor de J. E agora eu vou precisar de calcular a distância euclidiana desse ponto XY, ou nesse caso um ponto IJ, em relação à localização do meu eixo. Então vamos lá, como é que a gente vai fazer então para descobrir essa distância? Nesse caso a gente vai precisar usar Pitágoras.
Então vou criar uma variável aqui, eu vou chamar de dist, que vai ser a distância. Nesse caso vai ser float. Eu vou precisar também da minha biblioteca matemática. Eu vou ter que usar raiz quadrada e potenciação. Include f.h. Então vamos lá. Como é que vai ser então o cálculo dessa distância? Distância vai ser igual a raiz quadrada do cateto oposto ao quadrado e o cateto adjacente. Então a distância entre esses pontos vão ser quais? Vai ser, vamos montar primeiro aqui como é que vai ficar. SQRT, que é a raiz quadrada. E aí vai ter alguém ao quadrado mais alguém ao quadrado. Então essa aqui é a equação que a gente vai ter que usar. Então vocês sabem que esse símbolo aqui de quadrado não vai funcionar. Eu vou ter que substituir isso aqui pela função pool. Então aqui vai ter que ser pool alguma coisa ao quadrado. Então vamos substituir. Pronto, aí, beleza. E aí, volta agora o argumento de dentro. Como é que eu vou ter essas distâncias aqui? Bom, essas distâncias aqui vai ser exatamente a distância entre I e X e J e Y. Então, é isso que a gente vai ter que fazer. Então, aqui vai ser... E aí eu tenho que lembrar de fazer um casting para float. Float I menos X. E aqui vai ser float J menos Y. Pronto. Então isso aqui deve resolver. Vou colocar só um parênteses aqui no float para indicar o casting. Pronto. E aí depois que eu calcular essa distância, se a minha distância for menor ou igual ao raio, então o que é que eu vou fazer? Printf ponto. Aí. Se não for, printf passo. Pronto. Agora, olha só. Toda vez que eu terminar esse laço aqui de repetição, eu tenho que lembrar de quebrar a linha. Então, printf barra n. Pronto. Aí está. Então, com isso aqui, a gente deve ter um código funcionando. Perceba que aqui a gente está usando tudo que a gente aprendeu das aulas passadas até a aula de agora. A gente está vendo a parte de biblioteca matemática, calculando raiz quadrada, fazendo casting, usando if else. Está tudo aqui. Vamos rodar para testar. Digite a localização XY. Vamos só lembrar aqui, ó, que a gente tem 50 e 200. Então eu vou tentar colocar esse círculo bem no meio. Então eu vou colocar aqui, assumindo que X são as linhas
X são as colunas. Então vai ser 100. Vou botar bem no meio. E 25. Pronto. E o raio, eu vou botar raio 4. Vai ficar meio feio ainda, mas vamos ver. Bom, eu troquei o valor, eu troquei os eixos X, Y por IJ aqui, mas vai funcionar. Vamos lá. Então eu vou querer fazer bem no meio. Então eu vou colocar 25, que é a linha 25, coluna 100. Então essa vai ser a localização do meu círculo. E ele vai ter raio 4. Então vamos ver como é que ficou. Puxando aqui, dá pra ver que ficou bem bonitinho. Vou tentar aumentar o raio então, para ver se fica melhor. Vamos rodar aqui de novo. Vou manter ele no meio. Então vai ser 25, 100, raio 10. Pronto, já ficou um pouco mais parecido com o círculo. Como o espaçamento entre as linhas, entre os pontos é diferente, ele ficou meio esticadinho assim. Mas ele está funcionando. Eu poderia tentar melhorar um pouco isso aqui. Se eu pudesse estipular, não um círculo, mas uma elipse. Aí eu poderia estipular o raio menor e o raio maior para tentar fazer com que ele ficasse mais redondinho. Mas aí já fica para cenas dos próximos capítulos. Vamos iniciar então aqui a nosso aprendizado com a estrutura de repetição do tipo for. Vai ser a nossa última estrutura de repetição. E comparando com a estrutura do tipo while, a principal diferença ou principal utilidade é que numa estrutura do tipo for, normalmente você sabe exatamente quantas vezes o laço vai rodar. Já no caso de um tipo for, um tipo while, normalmente você não sabe, você não tem certeza de quantas vezes aquele laço de repetição vai rodar. Então essa é basicamente a principal diferença entre a estrutura do tipo while e o tipo for. Em todo caso, a gente pode dizer que tudo que a gente for fazer com for, a gente vai conseguir replicar uma estrutura do tipo while. Mas infelizmente a recíproca nem sempre vai ser verdadeira. Então eu tenho aqui a sintaxe do for em linguagem C, que a gente vai ter aqui basicamente 3 campos. Então a sintaxe vai ser for, abre parênteses, aí tem alguma coisa aqui dentro, fecha parênteses, abre chave, coloca o código que se repete aqui e fecha a chave. Então aqui dentro a gente vai ter basicamente 3 campos que a gente vai precisar preencher. E cada um desses campos é separado por ponto e vírgula, como vocês estão vendo aqui. O primeiro campo é a parte de inicialização de variável. Aqui é onde você vai ter uma variável específica que vai receber um valor inicial. O segundo campo é o campo do teste lógico. Normalmente você vai testar se o valor da variável que você está citando aqui está passando ou não em algum teste lógico. Então aqui você vai testar, por exemplo, se o valor vai ser menor, maior, igual, diferente. E o terceiro campo é a parte de operação de atualização, que é justamente o que é que você vai ter que fazer com essa variável para cada vez que o laço rodar. Então, basicamente esses são os 3 campos que você vai precisar colocar. Quando a gente fala assim, de maneira superficial, fica muito difícil a gente conseguir entender exatamente como é que a gente usa isso aqui. Então vamos procurar um exemplo bem legal aqui para a gente usar. Bom, vamos imaginar essa estrutura que está aqui. Então essa estrutura aqui é uma estrutura bastante comum, nós utilizamos já ela em algumas atividades.
Então aqui eu vou ter uma inicialização de variável, estou dizendo que i vai receber igual a 0, isso fica fora do laço while. Eu tenho dentro do parêntese do while um teste lógico, nesse caso eu estou testando se é menor ou igual a 10. Aqui dentro do laço de repetição ele vai entrar pela primeira vez, né? Porque eu estou dizendo que i é igual a 0 e com certeza é menor ou igual a 10. Então eu entro dentro do laço de repetição. Tem uma função printf aqui, onde eu estou dizendo que i vai ser igual a porcentagem de i, ou seja, o valor da primeira vez, o valor de i vai ser igual a 0. E depois de printar 0, eu pego o valor de i e somo mais 1. Então, se o valor inicial de i é igual a 0, vai passar a ser igual a 1 a partir de agora. Quando eu volto através do laço de repetição, quando eu chegar aqui em cima, eu vou testar de novo se i vai ser menor ou igual a 10. Nesse caso, i vai ser igual a 1. E aí eu mostro aqui o valor 1, depois eu somo mais 1, vira 2. E aí eu vou me manter dentro desse laço de repetição. Vai ter um momento que vai ser igual a 10. Eu ainda vou mostrar o valor 10, vou somar mais 1, vai dar 11. E quando eu voltar aqui para cima, vai dar falso. E eu caio fora do meu laço de repetição. Então, vamos imaginar que eu tenho essa situação específica aqui. Sempre que eu coloquei uns 3 pontinhos aqui em cima e aqui embaixo, justamente para não ter que colocar a biblioteca, a função main e tudo mais. Vamos concentrar aqui só na parte importante. Como é que eu faço então para transformar essa estrutura aqui numa estrutura do tipo for? Bom, é aqui. É assim que a gente faz. Então, se você perceber, essa parte do valor inicial de i encaixou exatamente na primeira parte, no primeiro parâmetro da estrutura do tipo for. O teste lógico que você ia usar dentro do while continua aqui e vai ser o parâmetro do meio. E esse incremento de mais 1 também vai aparecer, só que vai ficar tudo agrupado e unido dentro de uma única estrutura. Então, se você pegar e recortar esse código que está aqui, colar esse, o seu programa vai ser a mesma coisa. Vão gerar o mesmo efeito no final das contas. Então, a gente só precisa lembrar que no primeiro campo é onde você inicializa a variável, nesse caso ela vai ser igual a i. A gente tem um teste lógico que vai manter a repetição funcionando. E a gente tem um incremento, ou aqui no caso eu estou usando um incremento, mas poderia ser um decremento, eu poderia estar subtraindo o valor de i, por exemplo. Eu poderia estar multiplicando, dividindo, fazendo qualquer outro tipo de operação. E agora a gente pode aproveitar para mostrar algumas expressões compactas em C, em linguagem C. Eu cheguei a ver em alguns exercícios que vocês me entregaram, alguns de vocês já estavam usando algumas expressões compactas dessa. Então eu vou aproveitar logo a oportunidade para explicar para vocês direitinho como é que faz para usar isso aqui. Então, por exemplo, se você quiser pegar uma variável e somar mais 3, normalmente você faria a recebe a mais 3. Na versão compacta, vai ser a mais igual 3. Então, toda vez que você escrever a mais igual 3, na verdade o que você está dizendo para a máquina é a recebe a mais 3. Bom, a linguagem C é uma linguagem de programação, mas assim como acontece nas línguas faladas, a gente tem o que seria as formas compactas, como as gírias que a gente utiliza para encurtar a conversa e acabar comunicando um pouco mais numa quantidade de tempo menor. A ideia basicamente é a mesma. Então, se eu tenho B recebe B menos 8, ia ficar B menos igual a 8. Se eu quero fazer C recebe C vezes menos 1, eu ia fazer C vezes igual a menos 1. No caso da operação de divisão, segue exatamente a mesma lógica. E no caso, eu tenho o famoso E++, inclusive é a origem da linguagem de programação derivada da C, chamada C++. Então eu tenho aqui E++ ou mais E. Os dois vão gerar o efeito E recebe E mais 1 e tem o F menos menos ou menos menos F
vai gerar f recebe f menos 1. Então essas aqui são as formas compactas. Não dá para usar a forma compacta com potenciação e radiciação, porque a gente vai estar usando uma função. Mas então, olha só. Lá no exemplo anterior, vocês viram que eu usei o A++ e o ++A como sendo duas opções válidas para me referir a uma operação do tipo A recebe A mais 1. Mas essas duas expressões, elas realmente fazem a mesma coisa? Não. Na verdade, existe uma diferença entre as duas e é muito importante que vocês conheçam a diferença entre elas. Então, se a gente pega esse código que está aqui, que não é um código completo, mas é só um trecho de código, e vocês podem voltar aqui na apresentação e copiar e colar no código de vocês, a gente vai poder verificar essa diferença aqui. Vamos dar uma olhadinha então nesse código fonte, depois a gente faz uma análise desses resultados. Então aqui eu tenho uma declaração de uma variável chamada A, eu não estipulo um valor inicial para A, eu crio uma variável int b, que vai ter o valor igual a 2, uma variável c, que é recebendo 8, e d também, que eu não inicializei. Aí aqui eu faço A recebe B++. Então, olha só. Quando a gente faz esse tipo de operação, a gente teria B recebe B mais 1. Isso é o que está escrito apenas aqui. Só esse pedacinho já é um novo valor de B. Então, aqui eu reescreveria como sendo B recebe B mais 1. E esse resultado vai ser atribuído, ou seja, eu teria aqui nessa expressão dois símbolos de igualdade, porque é uma atribuição dupla no final, e o valor resultante seria copiado para A. Beleza. Aqui embaixo, a mesma coisa, só que envolvendo as variáveis C e D. Então, quando eu peço para printar os valores de A, B, C e D, esses são os valores que vão aparecer. No caso, é coerente pensar que, no caso de C e D, eu tenho C igual a 8, então eu somaria mais 1 e ia virar 9. Então, o valor 9 apareceria nas variáveis C e D. No caso, o valor de B é igual a 2, então eu esperaria que o mesmo ocorreria entre as variáveis A e B. Só que quando você vai mandar printar o resultado na tela, você vai encontrar esse resultado esquisito aqui. E essa diferença entre esse relacionamento de A e B e C e D está diretamente relacionado ao fato de eu estar utilizando B++ ou C. Então vamos entender bem direitinho o que é que isso quer dizer e como é que a gente vai poder usar no nosso dia a dia. Lembrando que aqui eu estou usando o operador mais, mas o menos também funciona do mesmo jeito, segue a mesma lógica. Não vai ter o vezes, nem o dividido. Só tem o mais e o menos. Vamos lá, então olha só. No caso aqui, toda vez que você vai colocar o símbolo mais depois da variável, na hora de você escrever, quer dizer que o incremento dentro da variável b vai ser feita posteriormente. Então, o que é que vai acontecer? Aqui eu tenho A recebe B mais 1. Quando eu coloco, toda vez que eu colocar o mais, então vai ser alguém mais, esse incremento vai ser feito por último. O que é que quer dizer? Quer dizer que o valor de B vai ser igual a 2, tá aqui, valor inicial. O valor 2 dentro de B vai ser copiado primeiro para A. Então, o valor que vai ser copiado para A vai ser 2. E posteriormente, eu vou incrementar o valor de B. Então, primeiro eu copio o valor corrente de B, que é 2, para A. E em seguida, eu altero o valor de B substituindo por B mais 1, que vai virar 3. É por isso que aqui vai aparecer um 2 em A e um 3 em B. Já no caso do mais C, a ordem é inversa. Quando você coloca o mais na frente da variável, o incremento é feito primeiro e depois é feita a atribuição.
Então, só recapitulando, C é igual a 8. Como eu tenho mais C, eu vou pegar o valor de C, que é 8, e vou atualizar primeiro. Então, vai ser C recebe C mais 1, que vai virar 9. Então, C vai ser igual a 9. E depois desse incremento é que eu faço a atribuição para a variável D. Então, quando eu fizer isso, as duas variáveis vão ficar com o valor de 9. E é por isso que o B++, o operador variável mais, é diferente do mais variável. Justamente porque você, através da posição do mais dentro da sua expressão, você vai ter o controle sobre qual é o tipo de operação que vai ser feita primeiro. E outro item importantíssimo que eu também cheguei a encontrar dentro do código de vocês são os comandos break e continue. Então o break ele já é conhecido da gente, porque a gente já chegou a utilizar ele dentro da estrutura switch. Então, naquele momento vocês entenderam que toda vez que eu executo um comando break, eu cancelo o meu switch e salto automaticamente para fora. Eu saio do case que o meu programa entrou. Então, ele também vai ser utilizado tanto dentro do while quanto no for. O que ele faz? Ele faz com que o programa salte para fora do laço onde está inserido, de maneira imediata. Vai ser um salto. Ele pula automaticamente para fora do laço de repetição, como se eu tivesse feito um teste agora mesmo e o teste tivesse dado falso, aquela expressão lógica que fica dentro do laço de repetição. Então, o break, ele desliga o laço de repetição. Você está dentro de um laço de repetição, rodando lá tranquilamente. Se tiver uma situação específica onde o seu programa execute um break, ele vai ser catapultado para fora do laço de repetição de maneira imediata. Já no caso do comando continue, ele é um pouco parecido com break. Então, ele também vai poder ser utilizado dentro de estruturas de repetição, while e for, e ele faz com que o programa salte de maneira imediata, não para fora, mas ele vai jogar você de volta para o início da iteração, a próxima iteração. Então, só falando, fica um pouco difícil da gente entender como é que isso aqui funciona. Então, vamos ver aqui um exemplozinho de como é que a gente pode fazer isso funcionar. Então, nesse primeiro exemplo aqui, eu estou usando um break. Então, esse exemplo aqui, vocês devem lembrar que eu acabei de usar esse exemplo aqui. Esse aqui está modificado porque eu coloquei um if e um break. Então, o que é que tem aqui? Eu tenho uma variável i. Disse que a minha variável i vai ser igual a 0. A condição é que i seja menor ou igual a 10 e recebe i mais 1. Aqui a gente já poderia substituir por i mais, né? Então, quer dizer que o valor vai de 0 até 10. Então, quando eu jogasse esse comando print aqui, os valores que deveriam aparecer aqui iriam de 1 até 10. Só que eu adicionei essa linha aqui. E aí nessa linha eu coloquei se i é igual a 5, break. Então, na medida que eu for rodando esse laço de repetição, o i começa igual a 0, depois vai para 1, para 2, para 3, para 4. E quando for igual a 5, ele entra dentro desse if e eu executo o comando break. Então, quando esse comando break for executado, eu vou e salto para fora do laço de repetição na hora. Por isso que na hora de ver o resultado, esse i não vai mostrar os valores até 10, vai mostrar só até o 5. E quando ele mostrou 5 aqui, ele já testou depois se era igual a 5 e deu o comando break. Então, perceba, essa sintaxe que eu estou utilizando aqui com if, ela é uma versão um pouco simplificada, justamente porque eu não estou utilizando a estrutura de chaves. Então, uma forma simplificada como essa também acompanha o for e o while. Então, vamos entender como é que ela funciona. Toda vez que você tem um if, um for ou um while, caso
O que tiver dentro dessas estruturas, tanto do if quanto do while, quanto for apenas uma linha de código, você fica dispensado do uso das chaves. Quer dizer que se você não colocar as chaves, o computador vai entender que apenas o próximo comando é o que está dentro da estrutura. Então, nesse caso aqui, como eu só tinha um comando, o comando break, eu preferi não utilizar chaves e aproveitar a oportunidade para explicar isso aqui para vocês. Vamos ver então como é que a gente poderia usar o continue num exemplo parecido com esse. Aqui no caso do continue, o meu código está praticamente a mesma coisa. Aqui eu estou fazendo o seguinte, eu estou testando se o i, o resto da divisão, isso aqui é o operador mod, né? Então, se o resto da divisão de i por 2 for igual a zero, então vamos só entender isso aqui direitinho. O resto da divisão por 2 sempre vai ser igual a zero quando for um número par, né? Então, toda vez que o valor de i for divisível por 2, o resto da divisão obrigatoriamente vai ser igual a zero. Então, todas as vezes que isso acontecer, eu estou mandando ele continuar. Então, quando eu executar o comando continue, eu não vou executar esse comando print que está aqui. Porque com a execução do bloco continue, eu salto daqui diretamente para o início do for. E aí eu vou incrementar já para o novo valor de i. E aí eu vou continuar rodando aqui o código. Mas toda vez que eu tiver um continue sendo executado, eu vou pular a execução do printf porque eu volto lá para cima. Então olha só. Quando eu rodo isso aqui pela primeira vez, i é igual a zero, e 0 mod 2 vai ser igual a zero. Aí eu boto continue e não printo, tanto que não tem aqui o i igual a zero. Quando eu voltar, o i vai ser incrementado para 1. Então, 1 mod 2 vai ser diferente de 0. Então, não vou executar o comando continue e vou printar o valor de i igual a 1. Quando for a vez do 2, eu pulo. Eu volto lá para cima, então eu não executo esse print, então o 2 não vai aparecer, o 4, nem o 6 e nem o 8. Então essa é basicamente a diferença entre um comando break, o continue, e como é que a gente pode usar, por exemplo, no nosso código. Bom, o que vai definir se você vai usar um ou outro vai ser sempre a maneira como você está imaginando em resolver o problema. Então é importantíssimo que você entenda muito bem o exercício que precisa ser feito, o problema que precisa ser resolvido, e a partir dali você vai começar a traçar uma estratégia de como resolver esse problema. E agora vocês acabaram de compreender que tem mais algumas ferramentas que vocês vão poder utilizar justamente para resolver esses problemas novos que vão aparecer. Então, do mesmo jeito que eu consigo ter um laço while dentro de outro, eu também posso ter duas estruturas do tipo for também. E aí eu posso ter qualquer combinação entre eles. Eu posso ter, por exemplo, um laço for dentro de um laço while. Eu posso ter o inverso também. Eu posso ter 5 laços de repetição, uns dentro dos outros. Ou alguns sejam while, alguns sejam do tipo for. Então, tudo vai depender da maneira como você imagina resolver um problema. Então vamos aqui para o primeiro exemplo. Desenvolva um programa que mostra tabuada de vários números inteiros positivos, multiplicando cada um de 0 até 10. O usuário deve dizer o intervalo dos números, o intervalo de números cuja tabuada ele quer ver. Então esse exemplo aqui ele é muito parecido com o exemplo que a gente já tinha feito com while. Agora eu vou mostrar como é que a gente pode resolver o mesmo problema usando uma estrutura do tipo for. Bom, estamos aqui analisando o nosso código. E aí vocês podem observar, comparando com o código que a gente tinha feito anteriormente, que basicamente a nossa estrutura ficou mais compacta, porque elementos que ficavam espalhados pelo código agora puderam ser agrupados dentro do parêntese do for. Então eu tenho aqui um valor inicial de i, vai ser igual a in. Aqui eu vou testar se in vai ser menor ou igual a fin. Eu estou usando já o operador i++.
Então aqui, logo em seguida, dentro desse laço mais externo, eu vou printar tabuada do, e aí vai aparecer o valor de i. Então, por exemplo, se o usuário diz que quer ver a tabuada do 2 ao 5, o primeiro valor de i vai ser igual a 2, 2 a 5. Então ele vai ser o valor de ini, que vai ser digitado pelo usuário, que vai ser igual a 2. E aí eu vou printar aqui a tabuada do 2. Assim que essa informação for printada na tela, eu tenho um outro laço de repetição, onde o j vai ser igual a 0, j menor ou igual a 10, quer dizer que o valor de j ele vai de 0 até 10, porque é menor ou igual, e eu vou incrementando o valor de j de 1 em 1. E aí aqui dentro eu vou colocar porcentagem d, x porcentagem d igual a porcentagem d. E aí eu vou colocar aqui nesse caso o i, que nesse exemplo aqui inicial vai ser igual a 2. E o valor de j vai variando dentro desse laço de repetição de 0 até 10. E aí vai aparecer o valor de i, o valor de j e o resultado do produto de i e de j. Então o resto está praticamente igual ao que a gente tinha feito com a estrutura do tipo while. Vamos voltar então lá para a nossa apresentação. Esse segundo exemplo já é um exemplo um pouco mais complexo. Vai exigir uma estratégia um pouquinho mais complexa. Então vamos lá. Desenvolva um programa que gere uma sequência de números inteiros consecutivos. Essa parte é muito parecida com o exercício anterior. O usuário deve digitar o primeiro e último número dessa sequência. Então, o usuário vai digitar um valor inicial, um valor final, os dois são números inteiros, e eu vou gerar uma sequência de números entre esses dois números, utilizando apenas números inteiros. O programa deve mostrar, pronto, então aqui a gente tem a primeira informação do que é que o nosso programa precisa mostrar a partir daqui. O programa deve mostrar todas as combinações entre esses números, sem repetições. Então aqui eu coloquei um testezinho que a gente vai usar para verificar se o nosso programa está funcionando ou não. Na verdade, isso aqui é só um teste. Na verdade, a gente devia fazer com vários outros, para ter certeza de que está funcionando. Então, aqui o usuário ia dizer que o início era igual a 2 e o fim igual a 5. Então, a sequência de números dentro desse intervalo vai ser 2, 3, 4 e 5. Pronto, até aí não tem nenhuma novidade. Aqui deu para entender bem direitinho. Agora, como é que eu vou fazer para gerar essas combinações que estão aqui? E vai ter uma combinação do 2 e o 3, que aparece aqui. Vai ter uma combinação do 2 e o 4. Tá aqui o 2 e o 4. Vai ter o 2 e o 5. Tá aqui o 2 e o 4. Tá aqui o 2 e o 5. Aí o 3. Agora seria a vez do 3. O 3 e o 2 já tem. Aqui. O 3 e o 2 já tem. Então eu nunca vou comparar com os valores que ficam para trás. Eu tenho que comparar com os valores que estão para frente. Então vai ser o 3 e o 4. E o 3 e o 4. O 3 e o 5. Está aqui o 3 e o 5. Aí, quando chegar a vez do 4, eu não vou comparar, eu não vou juntar, por exemplo, o 4 com o 2. Porque o 4 com o 2 já tem. Eu também não vou juntar o 4 com o 3. Porque o 4 com 3 também já tem. Então, só me resta comparar agora o 4 com o 5. Então, o 4 com o 5 está aqui, que é o último. Se eu for testar com o 5, testar com o 2, já tem. 2 com 5 está aqui. O 3 com 5 também tem, está aqui. E o 4 e o 5 também tem. Então, já acabou. Então, eu tenho que pegar e, por exemplo, eu vou pegar o primeiro número, vou testar com o 3, com o 4 e com o 5. Com o 3, eu vou pegar o 3 e o 4 e o 3 e o 5. E o 4, eu vou pegar o 4 e o 5 só. Então, a regrinha aqui é, eu não posso ficar testando os números que ficam para trás. Eu tenho que pegar os números que ficam para frente. E assim, essa é a estratégia que eu devo utilizar para resolver esse problema aqui. Ok. Então, vamos ver como é que a gente consegue resolver esse problema com um laço de repetição duplo, já aninhando dois laços do tipo for. Pronto, aqui estamos nós.
E esse aqui foi o programa que eu escrevi para resolver aquele problema lá. Então, eu tentei deixar ele o mais parecido com o exercício anterior, justamente para facilitar o aprendizado, né? O entendimento do código. Então, eu tenho de novo uma variável in e uma variável fim, que vão receber os valores iniciais e finais do intervalo. Eu estou colocando aqui duas variáveis i e j justamente para me ajudarem a rodar os dois laços de repetição que vão ficar um dentro do outro. Então vamos lá. Qual é a ideia aqui? Esse laço externo aqui, este está aqui, delimitado por essas duas chaves que vocês estão vendo demarcadas com um retângulozinho amarelo, branco ao redor. Essa estrutura aqui vai ser a responsável por pegar o 2, ora o 2 para fazer as combinações, ora o 3 para fazer todas as combinações, ora o 4 para fazer todas as combinações. Veja que o valor inicial de i vai ser in, que é o primeiro valor, e eu vou incrementando o valor de i até que i seja menor do que fim. E aí, talvez olhando isso aqui pela primeira vez, talvez você olhe e diga assim, professor, eu acho que tem alguma coisa errada aqui, já aqui no começo do código do senhor. Porque, veja, não era para ser i menor ou igual a fim, não, para ir até o fim, porque do jeito que está aqui, ele não vai até o fim, ele vai até o penúltimo. E eu respondo para você, realmente, é verdade. Ele não vai até o fim. Mas se você for ver o exemplo que a gente acabou de fazer, a gente não foi até o fim. Lembrem, a gente gerou todas as combinações de 2 a 4, não foi? De 2 a 5, que o usuário digitou. Mas quando a gente foi pegar todas as combinações, a gente não chegou no 5. Porque quando a gente chegou no 5, não tinha nenhum número para frente, todos os outros números estavam para trás. E todas as combinações anteriores já tinham sido feitas. Quer dizer, então, que quando a gente for rodar esse laço, a gente não vai até o fim. A gente vai até o penúltimo valor. Então, para cada um desses valores, eu preciso pegar e começar a pegar os valores que estão sempre para frente, né? Então, quando i for igual a 2, né, no exemplo que a gente estava usando, só lembrar aqui que o nosso exemplo ele vai de 2 a 5. Então, da primeira vez, o i vai ser igual a 2. E aí eu tenho que começar com a combinação 2, 3, depois 2, 4 e depois 2, 5. Quem vai fazer as outras combinações aqui vai ser esse segundo laço de repetição. Então, o 2 vai ter que combinar, não é com o 2, é com o 3, que é o que está na frente, né? Então, o primeiro valor da combinação na sequência vai ser sempre o valor de i mais 1. Então, veja, se eu estou com o 2, se o i é igual a 2, o valor inicial de j vai ter que ser 2 mais 1, que vai ser igual a 3. Vai ser exatamente o próximo valor. E aí, eu preciso, nesse caso, combinar com o 3, com o 4 e com o 5, que dessa vez é o último número da sequência. Então, faz sentido que aqui seja menor ou igual a fim. O incremento em j vai ter que ser de 1 por 1. E aí, aqui embaixo, eu estou colocando porcentagem d, x, para dizer que está combinando com o outro porcentagem d, e são exatamente os valores de i e j. Então, quando eu terminar isso aqui, na primeira vez, eu vou ter feito as combinações 2, 3, 2, 4, 2, 5. Beleza. Quando eu voltar, o valor de i vai ser incrementado. Então, o i agora vai ser não igual a 2, mas vai ser igual a 3. E aí, dentro da minha sequência, só recapitular aqui, a sequência é 2, 3, 4 e 5. Eu já terminei o 2. Todas as combinações do 2 eu já terminei. Vamos começar agora com todas as combinações com o 3. Então, o i agora vai ser igual a 3. Então, aqui vai ser 3. Então, vai ser 3 combinado com 1. Vamos lembrar que a gente não vai pegar e combinar com 2. Vai ser sempre para frente. Então, vai ser o valor inicial de j vai ser igual a i, que é igual a 3, mais 1, que vai dar igual a 4. Então, vai ser exatamente esse rapaz que está aqui.
Então vai ser a combinação com j inicial que igual a 4. E aí quando eu rodar da segunda vez eu vou chegar no 5. Então eu vou fazer todas as combinações. Vai ser o 3 e o 4 e o 3 e o 5. Da próxima vez, o valor de i vai para 4. E aí a gente vai pegar o valor 5 que está aqui. E o 5 ele é menor ou igual a φ, porque φ é igual a 5 nesse exemplo. E aí a gente vai fazer a última combinação. Quando eu voltar aqui, eu não vou voltar mais, porque quando eu incrementar o valor de i vai ser igual a 5. E 5 não é menor que φ, é igual a φ. E aí eu finalizo todas as combinações para esse exemplo. Mas no nosso código, do jeito que ele foi escrito, ele está flexível o suficiente para que a gente possa fazer uma sequência de outros números. Então, quando eu rodar aqui o meu código, por exemplo, quiser do 5, do 4 ao 8, eu vou ter aqui no meu código todas as combinações do 4 até o 8. Beleza? Bom, gente, então, até logo.